Vamos lá, inicio na aula 2 do checklist, ok? Então, na aula de hoje, eu vou começar com química e a gente vai ter hoje estequiometria parte um. Estequiometria foi um assunto que eu dividi em dois blocos, né? Que foi parte um e parte 2 que vai ser na próxima semana. A parte um eu peguei o caso geral e a base. Então, aqui não vai ter nenhum caso particular. Não vamos resolver hoje questão de pureza, não vamos questão rendimento, reações sucessivas, excesso. Eu peguei só o mais básico, sabe? Para que a gente pegue a ideia e na próxima semana é que a gente cai em cima dos casos particulares, que são mais frequentes, mas que você só compreende eles depois que compreende esses mais simples. Aí, a questão 2 e 3 eu julgo mais tranquilas, são bem tranquilas na realidade. A quarta envolve muitas perguntas e a quinta é uma questão cascuda, certo? A quinta realmente é difícil, assim. Então, eu trouxe ela para mostrar que também pode ser cobrada uma questão mais difícil, mesmo sem explorar pureza, rendimento e esses casos particulares. Ok? Então, na questão um eu comecei trazendo aqui, ó, as leis ponderais, né? Não é algo muito frequente em prova, mas é importante que o aluno tenha ciência, ao menos, do que fala cada coisa, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, falando sobre Lavoisier, que falava sobre a conservação das massas. Então, eles assim, ele acompanhou um certo estudante, acompanhou duas reações no recipiente de vidro aberto. Ó, isso é importante. Sobre uma balança analítica, medindo dessa forma a massa dos reagentes de partida e a massa dos produtos formados. A primeira reação foi a queima do magnésio metálico. Deixa eu marcar aqui e outra cor. Queima do magnésio metálico em ar, formando um sólido esbranquiçado, e, para sua surpresa, a massa final do sistema foi maior. Então, aumentou a massa do sistema, né? Já no próximo teste, ao aquecer uma amostra de açúcar, então açúcar, até que transformasse ele em caramelo, observou-se uma diminuição da massa final. E aí ele pergunta qual foi o erro cometido pelo aluno, se houver, por que ele não observou que a massa se conservava, né? Então, a princípio, qual foi o erro dele aqui? É correto eu falar que a massa se conserva? Lavoisier estava correto? Aí vocês podem digitar agora, tá? Ó, a bronca aqui é ele falar de sistema aberto. Lavoisier disse que a massa se conserva e ele está corretíssimo, mas isso só vai funcionar em um sistema fechado. Se a gente tiver um sistema aberto, partículas do meio vão acabar interagindo e isso vai mudar essa relação, sacou? Então, ó, quando ele disse que aqueceu o magnésio metálico, que ele queimou na realidade, é uma reação de combustão, é uma reação de um metal com oxigênio. E com isso, eu vou estar gerando aqui óxido de magnésio, certo? A reação não está balanceada, nem vou balancear. Tranquilo? Então, o ponto aqui é que o metal, que antes era só magnésio, agora virou um óxido básico ou ácido, respondendo o chat. Aí, entendeu? Vai ter ordem inorgânica, mas eu já quero ir puxando isso. Um óxido básico ou ácido? Básico, né? Óxidos de metais são sempre básicos. Então a gente até pode formar aqui uma base, só que vai ser uma base fraca, caso hidrate esse óxido. E no caso do açúcar, aí nessa questão, o que é comum de acontecer é que eles queimam a glicose, ou então o papel, alguma coisa assim. Só que nesse caso aqui, ele só faz um aquecimento para que vire caramelo. Aí nesse caso aqui, o açúcar perde alguns gases, como por exemplo, ele desidrata e perde água para o meio, né, para a atmosfera, e é por isso que que ele reduz a sua massa. Então, esse experimento aqui, em que você coloca uma balança e tenta provar que Lavoisier está errado, é um tópico clássico que aparece nas provas, certo? Então, muitas vezes ele bota uma balança, né? E aí a balança que cai tende a absorver massa da atmosfera, a balança que sobe tende a perder essa massa da atmosfera, e por aí vai,
Sacou? Então, o que foi que houve aqui na realidade? Letra A diz assim: em um sistema aberto, não é possível observar a lei de Lavoisier, porque envolve o oxigênio como reagente. E por ser gasoso, é de difícil pesagem. Na verdade, não é porque ele é gasoso que é difícil de pesar, né? Sacou? Eita, eu li, calma aí, li errado. É, eu comecei a letrar A e fui para B. Em um sistema aberto, não é possível observar a lei de Lavoisier, uma vez que as correntes de ar podem interferir na pesagem dos materiais. Veja, o erro dele aqui é que ele atrela isso às correntes de ar. Pode ser que não tenha corrente de ar no ambiente, mas os reagentes da atmosfera, como oxigênio, vão estar lá do mesmo jeito. Sacou? Na letra B, as reações de queima não seguem a lei. Tá falso. Toda reação vai seguir os princípios de Lavoisier. Beleza? Então tá falso essa letra B. Letra C. Os experimentos deveriam ter sido realizados em sistemas fechados. No primeiro estudo, houve ganho de massa da vizinhança e no segundo, houve perda de massa. É a nossa resposta, letra C. O estudante não cometeu nenhum engano e deveria ter observado massa constante nos dois experimentos, conforme esperado. É provável que o erro analítico foi devido a algum defeito na balança utilizada. Viajou, e na letra E ele está falando as reações escolhidas não seguem a lei de Lavoisier. Seguem, precisa seguir, né? Eles assim, pois houve criação de nova matéria, pelo amor de Deus, e na outra ele foi destruída. Tranquilo? Então, letra C é nosso gabarito, ok? Alguma dúvida até aqui? E aí, Júlia, tudo bom? Aí, ó, só para relembrar aqui por tópico as leis ponderais. Primeira lei, a gente vai ter a lei da conservação das massas. Conservação das massas. Segunda lei, a gente vai ter a lei das proporções. Opa, lei das proporções constantes. Falo já de cada uma. Terceira lei, a gente vai ter as proporções múltiplas. E a quarta lei, a gente vai ter as proporções recíprocas. Então, a primeira, quem fala é Lavoisier, como a gente já bem sabe. As constantes, quem é que fala? Qual é o cientista? Bota aí no chat. Seria Proust, né? Terceira vai ser Dalton. E a quarta, aí aqui são três caras, né? É, Wetzel, eu acho, Berzelius e outro cara. São nomes meio viajados, mas as provas nunca perguntam. Eu vou botar Berzelius, que eu sei, e esse Wetzel eu não lembro como escreve o nome dele, né? Eu sei que tem W no nome. E Richter também, tem Richter. E outros rapazes. Beleza? Então, ó, Lavoisier diz que as massas se conservam em uma reação química dentro de um sistema fechado. Proust, ele diz que todas as reações químicas vão acontecer em proporções constantes. Então, se eu tenho 12 gramas de carbono, que reage com 32 gramas de oxigênio, se eu dobrar a quantidade de um, precisa dobrar do outro também. Então, as proporções são constantes. Aí veio o Dalton complementando isso, né? Porque, na realidade, ele disse assim, ó, cadê? Carbono mais oxigênio, e isso gera CO2. Aí o que foi que Proust falava? Ó, isso aqui vai sempre gerar CO2. Aí veio o Dalton e disse assim, mas veja, se a gente pegar 12 gramas desse e metade desse 16, a gente vai gerar monóxido de carbono. Então as proporções, na verdade, são múltiplas. Dependendo da quantidade que você colocar, você pode gerar um produto diferente. E por fim, as proporções recíprocas é falando que se, por exemplo, é melhor o exemplo do hidrogênio. Chego lá. Se hidrogênio mais oxigênio, vai,
gerar água. Assim como, assim como hidrogênio e carbono vai gerar metano. Então, ó, aí aqui eu vou colocar 2, 1,5. Opa, colocar 2 em um inteiro aqui é melhor. 2 em um inteiro vai gerar 2. É isso? E aqui vão ser 2 também e o resto está balanceado. Então, eu tenho que 4 gramas de oxigênio reage com, ou de hidrogênio reage com 32 gramas de oxigênio, gerando a água aqui, que eu não vou botar a quantidade dela, que aqui não importa para essa explicação. 4 gramas de hidrogênio vai reagir com 12 gramas de carbono. Então, o que foi que ele disse? O que as recíprocas falam, né? Se 4 gramas de hidrogênio reagem com essa massa de oxigênio e as mesmas 4 gramas de hidrogênio reagem com essa de carbono, então eu posso garantir que esse carbono, essa quantidade de carbono e essa quantidade de oxigênio podem reagir entre si, que é a reação que a gente tem aqui em cima, ó, que gera CO2. Sacou? Ok. Lembrando que o mais clássico aqui é Caí Lavoisier, falando sobre essa relação de sistema aberto e fechado. Beleza? Entraram outras pessoas aí, só repetindo o que eu tinha falado antes, é que na parte de química hoje a gente vai ver estequiometria parte um, que são os casos mais gerais, e na próxima semana vai ser parte 2, que vai cair os casos mais particulares. Então hoje é mais para pegar uma base, né, que prepare o terreno, mas também não tem apenas questões fáceis, né? Eu trouxe a quinta questão como uma questão meio cascuda para a gente desenrolar aqui. Tranquilo? Enfim, então, essa questão um é mais a introdução, onde ele comenta sobre as leis, né, ponderais. Tranquilo? Questão número 2, ó. Ele diz assim: o fósforo branco, quando entra em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a reação. Aí ele fala assim: na reação de 248 gramas de fósforo branco, a massa de oxigênio consumida foi de quanto? Pergunta. Aqui ele está falando sobre o fósforo branco. Qual é o outro alótropo do fósforo? Ele pode botar em chat? Qual é o outro alótropo que o fósforo tem? Vermelho. Muito bem, vermelho. Pergunta: o vermelho, qual deles é o estável? Qual deles é o estável, o branco ou o vermelho? O mais estável é o vermelho. E até dá para extrair isso do texto quando ele diz assim: ó, o fósforo branco, assim que entra em contato com ar, ele entra em combustão. Então não é algo muito bom. Beleza? Tá. Então, ó, para que a gente resolva isso, a gente precisa ver se a reação está balanceada, né? E a questão originalmente ele deu balanceada, tá? Mas eu tirei para que a gente comentasse sobre isso. No Enem, quase sempre ele dá balanceada. Mas aí é bom que a gente pratique, exercite. Às vezes o cara vai fazer outra prova que exige o balanceamento. Então eu trouxe isso aqui, ó. Quando a gente olha para o fósforo, ele está balanceado já, e o oxigênio precisa de 10 aqui, né? Então eu vou colocar apenas 5. Tranquilo? E agora está balanceado. Aí veja, aí aqui nessa aula e na próxima eu vou dar muitas dicas de interpretação, tá certo? Então, estequiometria, sempre que você vai resolver uma questão, 98% das vezes, as questões elas sempre vão estar se referindo a unicamente dois compostos, para você fazer a relação de dois compostos. Então você vai ignorar todos os outros. E aí eu sempre marco um X. Então, nesse caso aqui, qual vai ser o composto que a gente vai ignorar e que a gente não vai nem pensar sobre ele, nem massa molar, nem nada? Qual deles é? Qual dos três, né? Que a gente vai ignorar aqui. Produto, né? Então, ó, marquei um X aqui para ignorá-lo. Então, vamos fazer a relação. Aí, outra coisa. Estequiometria é uma receita de bolo. Então, antes que você veja o que você tem em mãos, você precisa consultar o seu caderno de receitas. Como assim, Bruno? Eu vou botar logo quanto é que vale. Ele, quando está fazendo relação de massa e massa, eu vou anotar aqui quanto é que vale a massa molar de cada um, que é a receita.
Ou seja, se a massa do fósforo é 31 e eu tenho 4 átomos, então aqui vai ficar 124 gramas de fósforo, certo? E o oxigênio, no caso O2, é 32, né? Então vai ficar aqui com 5 vezes 32. Eu não vou fazer essa conta ainda não. Ok, então, ó, isso que está em cima é o que eu tenho de ideal, é a minha receita de bolo. Depois que eu tenho isso definido e anotado, é que eu vou pensar no que ele me apresentou, né, para o mundo real. E ele disse que vai ter à disposição 248 gramas de fósforo. E pergunta qual é a massa de oxigênio produzida, né, ou consumida. E isso aqui é o real. Eu não vou botar a palavra, quer dizer, eu vou. Então, aqui é o que está acontecendo no mundo real, né? E aí eu estou comparando com o ideal. Então, ó, aqui nem precisa sair fazendo conta, porque perceba, de cima para baixo aqui, ó, o número ele dobrou. Então, eu posso garantir que daqui para cá também vai dobrar. Aí, ó, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, 10 vezes 32, isso aqui vai dar 320 gramas. Beleza? Gabarito aqui, letra B. Tá? Alguma dúvida? Top. Então, ó, até agora, o que a gente está falando é sobre. São sobre questões que são mais palpáveis, né? Tanto na questão quanto na 2 existe apenas uma relação de massa aí sendo comentada. Só que quando a gente fala de número de partículas, os caras precisaram inventar algo, né? Então, a partir de agora, vai exigir conhecimentos mais elaborados, técnicos, né? Por exemplo, para que inventaram o mol? O mol ele serve para quê? Um mol serve para quê o mol? Me diga aí. E aí, qual é a função do mol no mundo da gente? E aí, o silêncio é vergonha? Medir. Muito bem, medir o quê? V. A ideia do mol é o converter algo do mundo microscópico para o mundo macroscópico, né? Então, mol é a medida de conversão. Em vez de medição, conversão é a palavra melhor. De sair do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Porque, por exemplo, os caras tinham aqui, né? Cálcio. Então, ó, mol, mol. Então, os caras tinham aqui, por exemplo, o cálcio, que tem massa de 40, né? Então, ó, é 40 U, né? Que são 40 unidades de massa atômica. E cada uma unidade dessa é um dozeavos do carbono. Só que esse U vale quanto em grama? Então, seria 40 vezes. Aí, ó, a massa desse U aí, de uma unidade de massa atômica, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Não precisa saber esse valor, tá? Ou seja, isso aqui era uma complicação tão grande para os caras fazerem. Aí o que eles resolveram, eles, bicho, eu quero passar esse 40 para uma quantidade palpável, que é o que eu possa pegar para 40 gramas, por exemplo. E aí eu preciso de quantos átomos, né? Preciso de um mol. Então perceba, qual a função da dúzia no nosso mundo? A função da dúzia. A dúzia é só para eu. Por exemplo, quando eu falo em banana, é muito mais fácil contar bananas em larga escala por dúzia do que por unidade. Então a dúzia veio para trazer algo mais palpável. Mesma coisa os ovos, né? Ah, uma dúzia de ovos, 2 dúzias de ovos. Então um mol, assim como dúzia, é uma grandeza que mede só número de coisas, né? E a gente pode usar mol para o que a gente quiser, né? Um molde de casas, um molde de outra coisa. Só que não faz muito sentido porque um mol é um número muito grande, né? Um mol equivale a 6 vezes 10 a 24 unidades. Ou 23, né? 23 unidades. Ok? Então veja, lembre, se 10 a sexta é 1 milhão, se 10 a nona é 1 bilhão, se 10 a 12 é 1 trilhão, imagine 6 vezes 10 a 23. Um número muito grande, certo? Então, vamos fazer uma relação aqui, né, com essa equação que sempre usam como exemplo.
Então, veja, para balancear qualquer equação química, a ideia é que a gente procura o elemento químico que aparece uma única vez de cada lado da reação. Depois que achar isso, pegar que ele tem uma atomicidade diferente. Então, ambos se encaixam, tanto o hidrogênio quanto o N2. Eu vou usar o hidrogênio como base. Então, se aqui tem 3 e aqui tem 2, eu vou trocar, né? Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Então, como tem 2N no produto, vou colocar um aqui. Perfeito. Baseado nisso, vamos comparar a massa deles aqui, ó. Cada nitrogênio tem massa 14, então aqui vai ficar 28 gramas. Cada hidrogênio tem massa 1, então aqui vai ficar 6 gramas. E a amônia, no caso, vai ser só a soma dos dois aí, né? 34 gramas. Agora, uma relação de mol. 1 mol de nitrogênio está para 3 mol de hidrogênio, que está para 2 mol de amônia. Uma dúvida muito legal aqui. Lavoisier disse que não conserva aí essas quantidades. Por que 1 mais 3 dá igual a 2 aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém já pensou nisso? E aí? Que conserve a massa, né? Lembre que mol é a quantidade de partículas. Então, ó, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho uma garrafa sem tampa com uma tampa. Eu tenho duas unidades aqui, eu tenho duas partículas. Mas eu posso unir elas, e aí 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar um de novo, que é uma garrafa com tampa agora, né? E só foi um rearranjo ali de partículas. Como a gente tem aqui, por exemplo, mol, a gente pode representar isso como quantidade de partículas, né? Então seria aqui 6 vezes 10 dá 23. Aqui seria 3 vezes 6 vezes 10 dá 23, então tá 18 vezes 10 dá 23. E aqui seria 12 vezes 10 dá 23. Uma coisa interessante é que em cada um desses a gente está vendo a quantidade de moléculas. Mas, por exemplo, qual a quantidade de átomos que tem na amônia? Então, a quantidade de átomos da amônia seria esse 12 vezes 4, ó, porque em cada uma amônia eu tenho 4 átomos. Então, ia dar. Então, isso aqui é o número de moléculas para essa questão, né? Mas caso ele perguntasse, seria 48 átomos. Entendem isso aqui? Então, depende qual a unidade que ele está falando. Entendeu? Ok com essa parte? E a gente pode relacionar volumes também, né? Nesse caso aqui, um volume molar está para 3 volumes molares, assim como está para 2 volumes molares. Cada volume molar pode valer quanto? A gente pode ter valores aqui na CNTP ou na CATP, né? Na CNTP vale 22,4 litros cada volume molar e na CATP vale 25 litros. Alguém pode me responder qual é a temperatura e a pressão na CNTP? 1 atm a pressão, muito bem. E a temperatura? Muito bem. Todo mundo erra. 0 graus Celsius. Porque são condições normais. O normal para ele é um normal de laboratório. Só que a CATP, que são as condições ambientais, aí a pressão vai ser de 1 atm e a temperatura vai ser o do ambiente, que obviamente o ambiente não é Recife, né, que vai ser 25 graus Celsius. Beleza? E bota aqui. Aí, ó. Feito essa revisãozinha aí desse esquema, então a gente vai para a questão 3. Ele diz assim: o tricloreto de antimônio é um composto de massa molar 228, empregado nas indústrias têxtil, química. Ele diz assim, uma mistura reacional contendo 3 mol de antimônio e quantidade suficiente de cloro, em condições adequadas, irá formar com a massa ali do produto, né? Então, pergunta de cara, qual vai ser o composto que a gente vai ignorar aqui? A gente não vai nem olhar para ele nas contas.
Sabe dizer? Vai ser o cloro, né? Porque ele diz assim, ó, a gente tem quantidade suficiente, então ele, ele não vai acabar na reação, é isso que ele está dizendo. Para balancear isso aqui, a gente faz aquela regra, né? Escolhe aquele que aparece uma única vez de cada lado da reação, os dois aparecem uma única vez, escolhe aquele que tem atomicidades diferentes. Então, só o cloro que se encaixa aqui. Logo, eu vou colocar 3 na frente desse cloro, porque o 3 vem daqui, ó, e 2 na frente desse. Então, para acabar de balancear, eu tenho que botar 2 antimônio aqui também. Tranquilo? Balanceamento feito. Então, feito o balanceamento, vou ignorar agora o cloro, não vou olhar nada para ele e vou fazer a relação estequiométrica. Ele faz uma relação de número de mol de antimônio com a massa do produto. Vou logo considerar aqui a conta ideal, né? O que está na receita. É o que, que aparece na receita? 2 mol de antimônio está para 2 vezes 248 gramas do produto, né? Então, 3 mol de antimônio vai dar quanto? 3 mol de antimônio vai dar quanto de massa? Tias. Aí, ó, cortei esse 2 com esse 2. Então, concorde comigo que vai ficar só o número um aqui desse lado, né? Desse lado aqui vai ficar só o número um. Então, daqui para cá é o triplo que está acontecendo, né? Então, daqui para cá precisa ser o triplo também. Quando eu olho para os itens aí, estão bem distantes, as alternativas, e perceba que 200 vezes 3 já vai dar, 28, né? Perdão, aqui, ó. 200 vezes 3 vai dar 600. Então, o mais perto aqui vai ser a letra C. Ok? Alguma dúvida? Próxima questão, quarta questão. Essa aqui ele faz várias afirmativas ao longo do texto, né? Ele dá um contexto aí que está falando da calcita e faz e faz algumas afirmações. Então eu vou logo ser mais objetivo. Então, calcita, que é o carbonato de cálcio, vai estar liberando aqui aí através do calor, ele vai liberar óxido de cálcio mais CO2. Aí ele diz assim, a calcinação. Na reação de calcinação. Detalhe, calcinação não tem relação direta com ser cálcio aqui, tá? O calcita. Calcinação é o processo de esquentar um composto, beleza? De decompor um composto através do calor, ok? Então, para esse contexto, foi uma coincidência tá falando aí da calcita. E talvez a origem do nome tenha vindo disso, né? Do cara que fez a primeira vez. Talvez. Mas assim, a gente usa esse termo de calcinação para qualquer substância que a gente decompõe usando calor. Tranquilo? Aí eles assim. Aí antes que a gente analise, quer dizer, não, vamos ler logo, né? A calcinação de 0,05 mol de calcita produz 3 gramas de cal e 2 de CO2. Então ele quer uma relação de mol desse cara com massa desses outros, né? Então, vamos fazer, ó. Vê só. Eu sei que, opa, tá balanceado? Está. Beleza? Confia em mim. Então, ó, eu sei que um mol desse cara vai produzir quanto dos outros? Aí eu vou só botar aqui, que eu fiz ontem, lembro, né, da massa de cada um deles. Então, é 100 gramas. Esse aqui tem uma massa de 56 gramas. E esse aqui tem uma massa de 44 gramas por mol, né? Então, um mol de um equivale a 56 gramas desse e a 44 desse. Essa é a relação da receita que a gente tem. Eles assim, se eu pegar então 0,05, quanto é que produz lá do outro, né? Ou seja, você concorda que caso eu dividisse aqui por 2, 1 por 2 ia dar 0,5, então por 20 é o que vai dar 0,05. Então a divisão aqui foi feita por 20. Logo, é só eu dividir os outros dois por 20. Eu vou fazer logo isso aqui, que é mais fácil. Ó. Quando a gente divide por 20, divide por 2 vai dar 22, volta uma casa vai dar 2,2 gramas. E aqui na letra L ele botou 2 inteiro, ó. Então não pode ser, né? Ah, Bruno, mas deu tão pertinho, né? Mas ele não falou aproximado, não falou nada em relação a isso. Então a gente diz que está falso, ok? E aqui, caso faça, dá diferente também, dá aproximado, mas é diferente o resultado. Letra B. A calcinação de 1,5 vezes 10 a 22 moléculas de calcita produz 0,025 mol de cal e libera 1 grama de CO2. Então, ó,
ele fez uma relação de número de moléculas, de mol e de massa. Então, para que isso aqui fique mais palpável para a gente, como essa quantidade de moléculas é muito ruim de analisar, então vamos descobrir quanto é a quantidade de mol que ele tem ali, né? Então, percebam, para descobrir a quantidade de mol de calcita, eu vou dividir, então, esse valor que ele deu, que é meio que a quantidade de partículas que a gente tem na amostra, 1,5 vezes 10 elevado a 22, dividido por o número de partículas de um mol inteiro. Seria 6 vezes 10 a 23. Isso aqui que eu estou fazendo é como se fosse a parte pelo todo. É como se fosse a porcentagem. Isso eu sei que é um mol. Isso aqui é quanto de um mol? Como se fosse a porcentagem dele, sabe? Então, ó, por ter aqui, por ter aqui, vai ficar 4 embaixo, né? Quando eu divide. Dividir por ter esse 22 com esse 23, ficou só 10 embaixo. Então, isso é equivalente a 1/40, beleza? Então, se fosse 1/4, daria 0,25, dividido aí por 40, então vai dar 0,025. 0,025 mol desse cara. Produz de cal, mesma coisa, 0,025 mol, ou 0,025 mol. E de CO2, ele diz que libera 1 grama. Então, eu divido por 40 esse número aqui de cima, ó, né? É só que eu faço essa divisão, divido por 40. Aí perceba, eu não vou fazer essa conta. Por quê? 44 dividido por 40, você concorda que vai dar maior do que 1? E ele disse aqui que era 1 exato. Então não pode ser. Tranquilo? Até aqui? Aí eu não digo mais, vai dar 1,1 ali. Porque 4 é 10% de 40, né? Então, e dá 1,1. Ok, até aqui. Alguma dúvida? Tá muito rápido, tá muito devagar? Digam aí. Eu dei uma carreirinha só nesse início de química, porque a gente iniciou um pouquinho mais tarde, beleza? Mas aí a gente acaba no tempo. Tudo certo. Vamos lá. Letra C. A calcinação de 2 quilos de calcita produz 1,2 quilos de cal e libera 0,8 de CO2. Vê, daqui a gente pode anular já com uma coisa essa questão. Sabe o quê? A massa não se conserva, então a soma da massa dos produtos precisa dar igual a do reagente. Então, se para dar 2 quilos precisaria ser 1,2 quilos de cal e 0,8, aqui tem 1,12. Então, só por isso a gente já elimina. Mas vamos fazer, né, na dúvida. Qual é o ponto aqui? Perceba que se a massa desse cara é 100, a massa desse é 56, esse é 44, a gente pode pensar isso em termos de porcentagem também. Então, ó, a massa desse cara aqui vai ser 56% a massa de calcita. E a massa do CO2 vai ser 44% na massa de calcita. Então, é só pegar esses 2 quilos e fazer essa porcentagem. Por exemplo, 2 quilogramas multiplicado por 0,56, isso aqui vai dar 1,12 quilogramas. Assim como se eu, caso eu multiplique por 0,44, isso aqui vai dar 0,88 quilogramas. E veja mais, ó, a letra C, ele não diz apenas que é 0,8 a massa de CO2, ele diz que é 0,80. Então ele está garantindo para você que depois do 8 tem um zero. E na realidade não tem. Então tá falso a letra C também. Beleza? Letra D. A calcinação de 60 gramas de calcita produz 28 gramas de cal e libera 3 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Então, ó, deixa eu só levar isso para o outro lado. Vou levar para o outro lado, porque aqui já está muito poluído. Olha assim. Minha gente, hoje no congresso era open de café. Eu tomei café com força, viu? Tu é doido. Eu chego, eu tô me tremendo aqui, pô, de tanto café que eu tomei. Tem que aproveitar nessas coisas. 60 gramas de calcita, ele fala massa, massa e número de moléculas. Então, ó, vou botar aqui 100 gramas, 50 e número de moléculas. Aqui vai ficar, então, a relação de 6 vezes 10 a 23 partículas.
Aí ele compara 60 gramas de calcita. Aqui é só assim, ó. Se eu pegar 60 gramas de calcita e multiplicar por 0,56, precisa bater esse número, entendeu? Então, esse número não, precisa bater o que ele deu ali, que foi 28, né? 28. Então, quando eu faço isso aqui, é o mesmo que 6 vezes 5,6, eu sei que vai dar mais do que 30 isso. Então já está errado. Sacou? Nem precisa fazer a relação ali, estequiométrica. E por fim, ele compara aqui, ele faz uma relação apenas de massa, 500 miligramas de calcita e a massa dos outros dois. A soma vai dar 500 e na hora que a gente calcula a porcentagem de cada um, acaba chegando ao resultado, igual eu estava fazendo com os outros itens. Tranquilo? Então, 46% de CO2 vai dar esse valor e aqui vai ser o restante. Até aqui, alguma dúvida? Então, ó, questão 5. A questão 5 é muito massa. Ela é tão massa que eu vou dar 3 minutos para vocês resolverem, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha e tentar resolver. E depois eu vou resolver ela. Deixa eu marcar aqui o tempo. Cadê? Tá marcando. 3 minutos. Dale. Vou repetir, vou repetir. Menino, 3 minutos. Demora tanto quando você não tá fazendo nada, né? Pra mim aqui tá sendo uma eternidade. Inclusive, hoje tem uma massagem lá no Congresso. Eu vou falar para atrapalhar vocês, enquanto vocês tentam se concentrar. Tem uma massagem lá no Congresso que era 3 minutos. E passou muito rápido. Muito rápido. Depois eu vou postar o vídeo, mas, claro, nos meios próximos, né? Porque. Vamos lá. Deu tempo, Bruno? Não, mas vamos começar. Mas já está acabando o tempo, né? Só repetindo o que Mari perguntou aí, a letra B, né? Que ele falou sobre 1 grama de CO2. Ele disse que geraria 1 grama de CO2. Mas a gente viu que, qual era a quantidade de calcita disponível? Era 1 mol dividido por 40, que é esse valor. Então, se 1 mol gera essa massa de CO2, então essa massa de CO2 dividido por 40 vai dar um número que é maior do que 1. E não pode ser 1. É por isso que a gente anulou a letra B. Sacou, Mário? Então vamos lá. Ó. Sim, e aí antes que eu vá para essa questão,
Muitas vezes as provas não dão a CNTP, né, a CATP. Ele vai dar outro valor de pressão, outro valor de temperatura, e você precisa descobrir quanto equivale o volume molar. Quem está fazendo muito isso ultimamente é o seriado, e o Enem embarcou nessa também, que caiu uma questão ano passado isso, né, que é, ele vai dar a pressão e a temperatura, e você vai ter que usar o PV igual a NRT, para descobrir quanto vale o volume molar daquele composto, ou então o número de mols, beleza? Seja o que for. Então você vai ter que usar isso. E essa questão, eles assim, ó, em um laboratório, tá. é, a montagem ilustrada na figura destina-se à coleta e medida do volume de produto gasoso gerado numa reação química. HCl, foi água acidulada, um comprimido de carbonato de cálcio, resultante foi colocado no Erlenmeyer, de montagem pós para reagir com HCl. Então, ó, antes que eu acabe de ler o texto. HCl reagindo com carbonato de cálcio. Quero muita interação nessa questão, tá? Nessa e nas outras todas, na realidade. Então, isso aqui gera o quê? Vai gerar ácido carbônico, a gente ainda vai ter uma linha orgânica, e vai gerar também cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. Quando a gente vai balancear, perceba que o elemento que aparece uma única vez de cada lado e que tem atomicidade diferente é o cloreto aqui, né? Ó. E até o hidrogênio também. Mas eu vou botar aqui dois por causa do cloreto e um aqui na frente. Então, aqui vai ficar um também, aqui vai ficar um. E bom? Ok. Pergunta: esse ácido carbônico, ele, pela contagem de carbonos, a gente disse que ele é um ácido forte, fraco ou moderado? Responda aí. Moderado. Muito bem, Mari. Lembra que zero é fraco, um é moderado e os outros são fortes, né? Muito fortes. Só que como ele é um ácido instável e ele se decompõe em água e CO2, então a gente fala que ele é fraco, sacou? Mas é só por uma coisa que é particular dele. Aí ele se decompõe aqui, ó, em água e CO2. E teoricamente, apenas o CO2 aqui é que é gasoso nessa reação química. Só que ele vai falar um negócio no texto, ele diz assim, ó, quando acontece essa reação química, o produto gasoso coletado no cilindro vale 30 ml. Sabe-se que o produto é recolhido em uma mistura de dióxido de carbono e vapor d'água. Então a água aqui também está saindo na forma gasosa, na forma de vapor. Está ali misturado. Eles assim, adote que a pressão atmosférica vale este valor e a temperatura de 27 graus Celsius e que a pressão do vapor de água a essa temperatura é 26,7 milímetros de mercúrio e que a constante universal dos gases vale 62,3. Aí muita gente olha para essa constante e diz, Bruno, eu nunca vi esse valor de constante. O que é que acontece de errado? É porque a constante ela vai determinar quais unidades é que você vai utilizar, né? Então a gente vê valores de constante como sendo 0,082. Lembrando que a gente vai ter uma aula de gases também, tá? Na parte de física esse ano. Mas eu estou já antecipando isso. E em vários assuntos a gente vai ficar antecipando, sabe, tópicos e mencionando. Então a gente vai estar sempre repetindo muitas coisas importantes ao longo do ano. Esses 0,082 são para unidades usuais. Por exemplo, a pressão em atm e o volume em litro, né, por mol Kelvin. Enquanto 8,3 seria no SI, a pressão em pascal e o volume em metro cúbico. Isso tudo por mol Kelvin. Beleza? Aí ele trouxe um dado diferente. Ele trouxe o quê, ó? A constante, só que com a pressão em milímetro de mercúrio. Sacou? O que foi que ele perguntou? Qual é a massa de carbonato de cálcio? Opa! A massa de carbonato de cálcio que reagiu na produção de dióxido de carbono gasoso, dióxido de carbono. Então, como ele está falando aí de carbonato de cálcio e dióxido de carbono, eu vou ignorar todos os outros compostos ali, ó. Todos, não me interessa mais. Então, eu vou ignorar esse HCl, vou ignorar esse cara aqui e vou ignorar a água também, ok? Aí perceba, tá?
Então, vou relacionar a massa do carbonato de cálcio, que vale 100. Acredito que é 100 por causa da outra questão. Eu tenho essa lembrança. Então, aqui vale 100 gramas a massa desse carbonato de cálcio. Está para alguma coisa do CO2. Eu não sei se eu relaciono com volume, com número de mols. Eu vou, então, explorar o PVNRT do CO2 para ver o que é que eu vou utilizar aqui como referência. Então, ó, PV igual a NRT. Qual a ideia? A gente tem o que aqui? A gente tem a pressão. Agora veja, a gente tem que descobrir quanto é que vale a pressão do CO2. Todo gás, ele veio para cá, ó. Todo gás, como ele bem mostra aqui, ele veio para esse recipiente aqui. E ele diz que esse recipiente está na mesma pressão que a atmosfera. É óbvio, né? Através da hidrostática, a gente vê que este ponto e este ponto aqui estão na mesma altura. Então, o que está acima desse é a atmosfera, o que está acima desse é essa coluna de ar. Então, para ele estar no mesmo nível, para ele estar na mesma pressão. Aí ele disse assim, ó. Ele disse assim, a pressão desses gases que eles realizam é de 726,7 milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio. Só que isso é a pressão total. E essa pressão total, ela vai ser a soma da pressão do CO2 com a pressão que a água exerce. Como eu sei que a pressão da água equivale a 726, ou ele disse no texto que vale 26,7 milímetros de mercúrio, então eu posso garantir que a pressão do CO2 aí nesse recipiente vai ser de 700 milímetros de mercúrio. Alguma dúvida em relação a isso? Digam aí. E aí, com isso, vamos lá, né? Então, a pressão do CO2 vale 700. Quanto é o volume dele? Vai ser os 30 ml, porque ambos os gases se expandem de modo igual, certo? Então, vai ser. Só que ele diz mas a constante está em litro, né? Eu vou passar isso aqui para ml. Vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 litros. Isso aqui vai ser igual a o número de mols, a constante que vale 62,3. 62,3 vezes a temperatura, que ele disse que é 27 graus Celsius, mas lembra que a gente tem que passar para Kelvin, né? Aqui no PVNRT. Vai ficar 300 Kelvin, aumenta 273. E agora vamos resolver, né? Para início de história, dá para cortar esse 10 a menos 3 com esses três zeros aqui. Dá para dividir esse 300 com esse 3 para ficar 100. E com isso a gente tem que o N vai ser igual a 7, porque só ficou 7 ali do outro lado, dividido por, quando eu faço esse produto aqui, vai dar 6.230, né? É isso mesmo. Aí eu vou fazer aqui na calculadora, né? Porque, pelo amor de Deus. 7 dividido por 6.230, isso aqui vai dar número de mols igual a 0,0011 mol. Número feio, hein? Esse é o número de mols de CO2 que foi liberado. Então, aqui, lembra que eu estava fazendo a receita, né? Então, 100 gramas de carbonato de cálcio está para um mol de CO2. Só que o que aconteceu é que ele foi liberado quanto? Foi liberado esse valor ali, 0,0011. Então, 0,0011 mol de CO2 para ser liberado é porque foi consumido quanto de carbonato de cálcio. Faço aí meu pelos extremos e vou precisar andar duas casas aqui, né? Ó, uma, duas. Então, com isso, a massa de carbonato de cálcio consumida foi de 0,11 gramas, né? Gabarito letra C. Ok. E aqui é cascuda, viu? Questão. O que acharam dela? O Enem caiu mesmo ano passado. Só que no Enem não precisava ter uma interpretação tão forte, né? Porque aqui o que eu acho que pesa mais é interpretar. Dúvidas, dúvidas, digam aí. Heitor muito calado, Júlia muito calada também. Estão vivos? E aí, Mari? Alguma dúvida? Muito bem.
Então vamos lá. Questão um. Agora acabamos a parte de química, né? Em biologia. Ali falando de envoltórios celulares e transportes. Na questão um, na questão um, a gente tem. Ele apresenta várias moléculas diferentes, né? E ele faz algumas afirmações quanto ao tipo de transporte. Aí eu vou logo fazer uma breve revisãozinha aqui desse esquema, que é o seguinte. A gente sabe que para transporte de soluto, a gente vai ter dois tipos. Ou a gente vai ter um transporte passivo, ou a gente vai ter um transporte ativo, né? Obviamente, o ativo ele gasta ATP, obviamente o passivo ele não gasta ATP. Do passivo, a gente vai ter dois tipos, que é a difusão facilitada, ou difusão simples, e a difusão facilitada. Qual é a principal diferença entre eles? Opa. Qual é a principal diferença aqui entre eles? Difusão simples vai transportar compostos que são apolares, porque na difusão simples os compostos passam através da membrana plasmática, né, dos fosfolipídios. Veja, quando falam que passa através da membrana, é que está se referindo aos fosfolipídios, tá? Então, passa através da membrana. Já na facilitada, é o transporte de substâncias polares e passa através de proteínas. Tranquilo? E o ativo vai ser um transporte através de proteínas também. Lembrando que o passivo vai estar junto com o gradiente, então a favor do gradiente de concentração, e o ativo vai estar contra esse gradiente, contra o gradiente. Top. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para comentar aqui. O passivo vai estar sempre indo do meio. E aí, no caso, quando eu digo que vai com gradiente a favor, é que ele está indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, está se distribuindo. E no ativo acontece o contrário. Ele está indo do menos concentrado para o mais concentrado. Aí aqui você precisa ficar muito esperto com uma coisa. Você precisa aqui saber a quantidade intra e extracelular de alguns íons. Por exemplo, de quais são mais abundantes. Eu lhe pergunto, o sódio, ele é mais abundante fora ou dentro da célula? Isso aí. Ó, o sódio, ele vai ser mais abundante fora da célula, certo? Vai ter uma quantidade muito grande dele. Tanto é que lá no impulso elétrico do neurônio, assim que abre o canal de sódio, o impulso começa na hora que o sódio entra, porque ele está doido para entrar, porque ele tem uma quantidade muito grande fora, certo? Então ele entra por difusão. Enquanto o potássio, existe uma quantidade muito grande dele dentro, certo? Isso é fisiológico. Aí você precisa saber isso para você saber que em uma difusão o sódio entra e o potássio sai, só que no transporte ativo o sódio vai sair e o potássio vai entrar, tá certo? Outros dois íons que aparecem também é magnésio, que aparece mais dentro, e o cloreto, e o cloreto aqui fora também tem um nota contado. Beleza? Top. Então, ó, agora que a gente fez essa breve revisão, vamos ver os itens aqui. Então, para que a gente classifique cada um, a gente precisa ver se é polar ou apolar. Aí me respondam, esse composto um aí é polar ou apolar? Bota aí no chat. Esse número um é apolar, né? Aí ontem disseram, mas Bruno, aqui tem um grupo polar, ó. Eu sei que tem um grupo polar aqui, só que a cadeia carbônica é muito grande. Então esse polar, ele acaba meio que se perde no meio disso, certo? Então esse número um aqui é um ácido graxo, é uma estrutura apolar, né?
Essa número 2 aqui vai ser uma estrutura polar. Essa número 5 vai ser polar também. Olha a quantidade de hidroxila que ela tem, né? Número 4 vai ser polar. E a número 3 vai ser polar também. E ela tem algo muito especial. Essa número 3 aqui é um aminoácido. Só que é um aminoácido na forma de ziltério, que a gente chama. Ele é assim, ó, ziltério. Eu ia falar disso na aula de bioquímica e acabei esquecendo. O que é o ziltério? Ziltério é quando ele próprio se autoioniza. Então, ó, o carbono da carboxila, ou o hidrogênio da carboxila, ionizou e foi para a amina do outro lado. Sacou? Então, esse aminoácido também é polar aqui, né? Porque tá bem iônico. Tranquilo? Isso aqui é uma auto-ionização que acontece. Agora vamos ler os itens. Letra A diz assim: o composto 1 atravessa a membrana por difusão simples, diretamente pelos interstícios da bicamada dos lipídios. Está correto, né? É o que é a polar, número 1. Número 2, atravessa a membrana por difusão facilitada, usando proteína carreadora. Qual é o erro dela? Da letra B. O 2 e o 4 são apolares por quê? Ou são polares por quê? Porque são íons. Exatamente, é. Porque são íons. Qual é o erro da letra B? Veja, a letra B está corretíssima. Essa questão ela tem duas respostas. Eu fui atrás, aí, o gabarito oficial dela, o oficial, real oficial, é a letra A. Só que eu fui atrás para que justificasse essa letra B e não achei nada coerente. Eu via alguns argumentos, mas nenhum era coerente para mim, certo? Da número um, explico. Porque por mais que eu tenha um grupo polar aqui, para compostos orgânicos, a gente só diz que o composto como um todo, ele vai ser polar se tiver um grupo polar para cada quatro carbonos. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 carbonos. O grupo dele, a polar, é tão grande que isso acaba escondendo a parte polar. Beleza? Só por causa disso. De boa, usuário do Zoom. Aí, ó. Então, letra A e B estão corretas aqui. Número 3 ou letra C. Número 3 atravessa a membrana por difusão simples. Tá falso, porque o 3 é polar, apenas através de proteínas. Número 4 atravessa por difusão simples. Mesma explicação da letra D que eu fiz, da C. E aí ele fala que a 5 mesma coisa também. Então, como a maioria são polares, eles só vão atravessar através de proteínas. De boa? Dúvidas aí? Ó, essa questão 2 é boa, viu? Ele está falando sobre o processo de osmose e osmose reversa. O aluno ele precisa estar muito ligado em osmose reversa. Ele tem que ir para a prova dominando esses fenômenos osmóticos. Beleza? Então, eu vou botar aqui um. Eu vou retraduzir esse desenho para um recipiente que fica melhor. Beleza? Não está certinho aqui na divisão dos quadrados, mas vocês entendem, né? Então, perceba. Teoricamente, vai ter uma quantidade igual de água aqui e aqui, né? Ahn, ele chama isso aqui de lado A e esse outro de lado B. Aí ele vai colocar NaCl no lado A. Então vai estar com um bocado de sal. Quando ele bota esse sal todo, a água ela tende a ir para onde? Para o lado A ou para o lado B? A água. A água vai para o lado A ou para o lado B? Muito bem, erraram os dois. A água vai para o lado do A, né? Porque, veja, o soluto é que vai para o A, mas a água, ela vai para o lado B, porque ela quer diluir, sacou? De modo que eu vou reduzir esse volume e vou aumentar esse. A água, ela passa para cá. A osmose vai acontecer para cá, ó. Sacou? Ok, aqui. Então, essa seta verde representa a osmose. Ok, até aqui, gente.
Para os dois que responderam B, tá de boa? Tranquilo, pronto. Agora eu pergunto para vocês, e por quê? O que é que garante para mim que o sal ele não vai sair de A e ir para B? O que é que me garante isso? Não, tipo assim, eu vou manter aqui o A com sal e o B ele não vai ganhar nenhum sal. O que é que me garante que o B não vai entrar sal nele? Boa pergunta, né? Que me garante isso é porque essa membrana ela é semipermeável. Então, em membranas semipermeáveis, só vai passar solvente. O soluto não vai fazer nada aí, ele vai ficar parado onde ele for colocado. Entendeu? Então, membranas semipermeáveis só passa solvente. Se fosse uma membrana permeável, ia passar os dois. Aí ia rolar difusão e osmose, até ficar isotônico. Sacou? Pronto. Então, vamos lá. Letra número um é a primeira, né? Após a adição de NaCl para o lado A, do lado A do tubo, a passagem de solvente do lado B para o lado A, através da membrana, processo chamado de osmose. Correto. Próxima. Após a adição de NaCl, a pressão externa exercida no lado B do tubo para manter o líquido no mesmo nível em ambos os lados do tubo deve ser maior que a pressão osmótica. Pois bem, vamos lá. Vamos lá. O que é a pressão osmótica? Alguém sabe me dar o conceito de pressão osmótica? Caso não responda essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Mas vamos lá. Alguém sabe me falar o conceito de pressão osmótica? Ok. Vou fazer outra pergunta. É correto afirmar que a pressão osmótica é a pressão que ocorre a osmose? Tipo assim, quanto maior for a pressão osmótica, tá, não, esquece. Vamos lá. A pressão osmótica é a pressão que faz ocorrer a osmose. Posso falar isso? Muito bem. Então, ó, pressão osmótica é a pressão necessária para barrar a osmose, para parar a osmose. Então, a pressão osmótica, ó, ela vai estar apontando para o lado sempre contrário à osmose, tá? Eu vou chamar de PO aqui, ó, pressão osmótica. Tranquilo? Ou seja, se eu quero colocar os dois no mesmo nível, essas duas águas, como ele fala na número 2 ali, eu tenho que exercer uma pressão mecânica aqui para que atinja o valor da pressão osmótica e ele pare a osmose, e aí eles se regularizam. Porque caso eu bote uma pressão mecânica em B, eu vou aumentar ainda mais a osmose, sacou? Ou seja, tá falsa esse item aqui, né? Eu vou repetir ela. Eles assim, após a adição de NaCl, a pressão externa no lado B do tubo para manter o líquido no mesmo nível. Após a adição de após a adição de NaCl, a pressão externa exercida no tubo B para manter o líquido no mesmo nível de ambos deve ser maior que a pressão osmótica. Não, a pressão ela tem que estar no lado A, sacou? E não no lado B. Esse é o erro. De boa? Eles assim, próxima. A pressão osmótica de uma solução de NaCl adicionada no tubo A é relativamente maior do que a de uma solução de glicose. Correto, porque lembre que o NaCl ele vai se dissociar, né? Então, se eu boto um mol de NaCl, no final vai ter o dobro, vai ter 2 mol, porque ele se dissociou. Aqui eu tinha 1 mol, então aqui eu vou ter um, tá assim. Aqui eu vou ter 2, diferente da glicose, que não se dissocia. Logo, a pressão osmótica vai ser maior. Lembre que quanto mais íons eu vou ter presente em um meio, maior vai ser a pressão osmótica dele. Então tá correto essa número 3 aí. Próxima. A pressão osmótica é uma ligativa, pois depende da quantidade de soluto dissolvido no solvente. Correto também. Se uma solução possuir menor pressão osmótica,
ela é hipertônica, tá falso. Ela vai ser hipotônica, né? Entendeu? Então, gabarito vai ser VF, VVF, letra C. Ok? Alguma dúvida? Digam aí. Questão 3, ó. Muito interessante. Eles assim, na terceira, tá. Quando ele coloca, comparei com a glicose. Quando ele coloca, vamos lá. Na hora que ele coloca o NaCl sólido na solução, aí ele se dissocia, formando um íon sódio aquoso e um íon cloreto aquoso. Ele botou um molde NaCl e no final ele vai ter um molde sódio e um molde cloreto. Lembra que em coligativas o que importa é a quantidade, não a qualidade. Então, é como se eu botasse essa garrafa na água e ela se dissociasse, gerando uma tampa e uma garrafa sem tampa. Então, eu tenho mais partículas de espécie naquele meio, certo? Ou seja, de um ficou dois na realidade. Porém, quando eu penso na glicose, na hora que eu coloco a glicose na água, então eu botei aqui a glicose, ó, sólido, na hora que ela vai para a água, ela só vai se dissolver. Então, ela vai formar glicose na forma aquosa, dissolvida. Então, se eu botei um, vai ter um ainda. Ou seja, como aqui tem dois, a pressão osmótica vai ser maior nesse que tem o NaCl comparado à glicose. Sacou? Top. No 3 eles assim, ó. Em um tubo de ensaio, que tem apenas água destilada, um rapaz colocou um igual número de células íntegras de hemácias e de algas verdes. Ele botou hemácia e alga verde. Após uma hora, o tubo foi centrifugado e o material precipitado foi recolhido com uma pipeta, gotejado sobre uma lâmina de vidro que ele olhou no aparelho lá, no qual seria possível identificar a presença de células íntegras. Então ele viu células íntegras, né? Depois que fez esse babado, né? Em seguida, a solução acima do precipitado foi recolhida e submetida a uma análise bioquímica para possível identificação de moléculas ou de hemoglobina ou de clorofila. Então, ele observou o quê? Aí vamos lá. Qual é a ideia aqui? Na hora que eles centrifugam as duas, as duas células, a hemácia e a alga verde, eles submetem as duas a uma pressão mecânica muito, muito grande. E vai ter uma delas que vai aguentar esse rojão e a célula fica íntegra. E a outra não aguenta o rojão e vai se desfazer todinha. Quem é que vocês acham que aguenta e por quê? Vai aí. Entre hemácia e alga verde. Quem aguenta o rojão de uma pressão mecânica? E por quê? Alga verde, né? E por quê, Diego? Por conta da parede celular dela. Parede celular esta que é feita de celulose, também presente em vegetais. Parede celular que está presente em fungos, mas que é feita de quitina. Tranquilo? Então, essa é a grande diferença. Ou seja, as células íntegras vão ser das plantas e as hemácias vão ser desfeitas, liberando, então, para o meio hemoglobina. Sacou? Então, essa é a análise que a gente faz, né? Lembrando, outra coisa, membrana plasmática, existe uma seletividade quanto às substâncias que passam por ela, mas parede celular não existe. É uma membrana totalmente permeável e não escolhe, então passa soluto e solvente sem essa escolha. Beleza? É, eles assim, não observa células íntegras de hemácias ou algas. Falso. Diálogo observa. Letra B, observou apenas células íntegras de hemácias. Tá falso. Letra C, observou apenas as de algas e na solução aquosa ele identificou apenas moléculas de hemoglobina. Perfeito. Ok com essa terceira?
De boa? Quarta questão. Veja, essa quarta questão eu trouxe ela aqui do Enem, né? Do Enem, questão clássica, clássica zona, porque na época que eu fiz o Enem, um monte de amigo meu bom que passou naquele ano errou essa questão. Olha, tá ligado? Detalhe, velho. Então vamos lá. Deixa eu só fazer assim. Então, eles assim, ó, uma cozinheira que colocou sal a mais no feijão, estava cozinhando. Para resolver o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para que complete o caldo. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ela botou no meio aqui, tinha muito sal, né? No meio aqui. E a batata é pouco concentrada. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Esse, esse sal, ele vai buscar entrar dentro da batata por difusão, concordam, né? Porque o meio fora está mais concentrado, a batata está menos, então ele vai entrar. Só que, de acordo com que a batata for ganhando sal, a água também vai acompanhar a batata. Então, aqui também vai rolar a osmose. Tanto é que, se você fizer o experimento em casa e olhar para a batata depois, essa batata vai estar maior, pô. Ela vai estar inchada, porque ela encheu de água. Então, ela tem mais sal dentro dela e mais água. Obviamente, no fim, o resultado é que ela fica bem salgada. Porque a quantidade de sal que entrou foi grande. Sacou? Então, rola aqui difusão e rola osmose. Acontece os dois. Mas o que é que ele pergunta? Ele diz assim, ó, o sal absorvido aconteceu por causa de quê? Não pode ser de osmose, né, gente? Não pode ser de osmose. Foi o que uma galera marcou naquele ano. Então, esse sal, ele foi absorvido por causa da difusão que ocorreu. Beleza? Transporte passivo. Aí ele fala aqui, ó, sobre exocitose. Não pode ser porque ela está para fora. Fagocitose e pinocitose seriam se fossem macromoléculas. E não é o caso aqui do sal. Tranquilo com essa questão? Aí só revisando alguns conceitos, né? Quando a gente tem uma célula que a célula ficou murcha, que morreu murcha, a gente chama de quê? A célula murcha, que morreu murcha. Diga aí. A célula que murcha. Tá, a célula murcha ela foi colocada no meio hipertônico, né? A célula murcha está presente em um meio hipertônico, então ela vai perder água para o meio. Ela perde água para o meio, ou seja, ela vai sofrer plasmólise. Deplasmólise é quando ela de murcha fica cheia de novo, sacou? Então, plasmólise é quando ela vai murchar, ela foi plasmolizada. Tranquilo? E quando ela fica túrgida e explode, a gente chama de plasmoptise. Plasmoptise. Lembrando que isso não acontece, esse túrgido aqui de explodir, não acontece com células que têm parede celular, né? Exceto células que têm parede celular ou também que tem aquele vacúolo contrátil, né, dos protozoários. Vacúolo contrátil. Também não acontece isso. E acontece com hemácia também, né? É mais raro de falarem sobre hemácia, é muito comum de célula normal, é mais fácil de hemácia, ou é mais difícil que a pergunta de hemácia, mas já que a gente está aqui, né? Quando a hemácia morre de murcha, ocorreu o que com ela? Ó, vamos à lógica. Se essa célula aqui ela sofreu plasmólise, então a hemácia murcha vai sofrer hemólise, né? Não. Cuidado, viu, com esse bicho aqui. Eu acho tão difícil arrumar um bisu para isso aqui. Muito difícil, pô. Então, hemólise é quando a hemácia estoura de tanta água que ela tinha. E quando ela morre murcha, ela foi crenada, certo? Aí eu sempre decoro o contrário, mas é difícil. De boa aqui, top. Aí, ó. Questão 5. Questão 5 eu trouxe uma questão aí sobre.
anexos ali da membrana, né? Formas que ela tem de ficar especializada. Isso a gente vê com mais detalhes em epitelial, só que como a gente não vai ter uma aula disso esse ano, né? A gente só comenta lá no final do ano, eu quis já trazer alguns comentários, beleza? Sim, a gente não vê porque histologia é um assunto fraquíssimo no Enem. Mas aí, ao longo das aulas, vez ou outra, eu vou estar trazendo algum comentário, algum tópico, sabe? Por exemplo, no caso de epitelial, a gente não vai ter uma aula de epitelial, mas aqui apareceu em uma questão, né? Em uma das aulas, arrumei um tema para trazer. E aí isso vai rolar com todos os assuntos do ano. Então, vamos lá. Número um, ele diz assim, as junções oclusivas, o que é isso, Bruno? Junção oclusiva é quando ela vai botar aqui, ó, uma barreira para que não entre nada entre as células, para que diminua a substância intercelular, né? Então, é só para barrar a entrada de substância. É uma porta que ele vai botar aqui. Beleza? Aí ele diz assim, ó, essa cuja principal função é impedir o trânsito de substâncias entre células adjacentes são encontradas em osteoblastos. Veja só, elas não são semelhantes aos desmossomos, tá? Porque desmossomo, ele tem a função de aumentar a adesão celular. E não é a função dela. A função dela é só barrar a entrada de coisa aí, sacou? O desmossomo, a função dele é unir células. Uma consequência é não passar coisas. Entendeu? Interdigitações são invaginações e evaginações que ocorrem entre células vizinhas e permitem maior adesão entre elas. Tá, peraí. E permite maior adesão entre elas. Correto. São muito comuns em células de miocárdio. Outra coisa, na questão de cima, como eu disse, né? Essas coisas que aparecem na membrana plasmática é muito comum em epitelial, né? Sobretudo essas que deixam células unidas. E junção oclusiva e desmossomo não representa osteoblástica conjuntivo. E as células estão bem distantes entre si, sacou? Então, é um erro aqui também, essa questão do osteoblasto. E na de baixo está falsa também. Tipo, o texto está corretinho, mas ele atrela isso aqui ao miocárdio. O miocárdio não vai ter essas interdigitações. É como se essa célula invaginasse e essa invaginasse. Elas acabam se juntando aí, sabe? Fazendo essa união, né? Próxima. Os desmossomos são estruturas proteicas que se posicionam entre células adjacentes, promovem maior poder de adesão, são bastante encontrados em células da epiderme, por exemplo. Correto, né? Aqui vai ter o desmossomo, ó, cada um vai gerar o seu, que aqui embaixo vai ter o M desmossomo, que vai ter só um, mas ali cada um gera o seu. E, de fato, rola essa adesão, acontece muito em epitelial. Ju- As junções comunicantes, ou junções gap, são constituídas por proteínas do tipo tubulina e permitem maior interação célula-célula. Célula-célula são encontradas em células do peritônio. Estaria correto se ele não associasse ao peritônio, né? Aí, nesse caso aqui, essas junções comunicantes acontecem no miocárdio, que elas se comunicam já para ter uma contração rítmica, né? Sincronizada. E na última ele está falando sobre as microvilosidades. As microvilosidades, e ele diz que ocorrem epitélios de absorção, como na mucosa do intestino delgado, com a função de ampliar a coisa de contato com o ambiente externo. Perfeito, para que absorva mais, né? Então, FF, VFV, letra B. Ok? Dúvidas aqui? Na física agora, né? Eita, Bruno, que coisa boa, né? Deixou o pior pro final. Não, rapaz, não foi o pior, não. É o melhorzinho, né? A melhor matéria que a gente tem. A gente vai passar uns 10 a 15 minutos do horário, mas só porque a gente iniciou um pouco mais tarde também. Beleza? Mas estamos no tempo hábil ali de 2 horas de aula, né? Física. Vamos lá. Ele disse assim: o espaço percorrido no trajeto. Ah, perdão. Ele apresenta uma imagem, fala um texto enrolando. Ele diz assim: o espaço percorrido no trajeto do pedestre foi de aproximadamente 3.400 metros. O tempo que o pedestre levou para percorrer esse trajeto foi de 680 segundos. Antes que a gente veja o resto, me responda uma coisa: qual é a velocidade média desse cara? Alguém calcule e me diga aí.
olhando para os dados e para o desenho, qual é a velocidade média dele? Em caso queira ler o texto também, né? E aí dá quanto? 5, né? Muito bem, está errado. Oxê, quando uma questão ela falar apenas a palavra velocidade média, aí você vai considerar a vetorial média. Imagino que deve estar um burburinho aí, né? Agora vocês, oxê. Então, ou o Bruno está falando besteira, ou eu aprendi errado na aula. Ou eu aprendi errado fazendo essa questão. Aprendeu não, tá tudo certo. Vou explicar. Apareceu isso no FPS e a galera se fudeu. Só para enfatizar aqui, né, para mostrar, ele vai andar e ele volta para o mesmo canto, né? Então ele se desloca zero, ou seja, a velocidade vetorial média, que é a velocidade média, é igual a zero. Agora, se a gente considerar a velocidade escalar média, então sim, nesse caso vai dar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Por quê? Veja só, velocidade é um vetor. Então, caso ele fale que é a velocidade média, você vai pensar no vetor. Se ele quiser aquele ΔS sobre ΔT, ele tem que discriminar, ele tem que falar a palavra escalar. Aí você vai dizer, não, Bruno, no capítulo 1 de Filgueira, em MRU, eu resolvi várias questões e ele não falava a palavra escalar. Falava sim, viu? Se você voltar lá no capítulo, em cada questão ele vai discriminar velocidade e escalar. Beleza? Então aqui a escalar é quando ele determina que é espaço sobre tempo. Tranquilo? Então vai ser 5 metros por segundo. Aí ele fala aqui assim, ó, o módulo da velocidade vetorial média nos primeiros 380 segundos foi de 2,5 metros por segundo. Veja, ele está falando aqui, ele fez um comentário sobre um trecho inicial. Só que eu não tenho dados para afirmar isso. Eu não sei se nesse trecho ele acelerou muito, se ele freou, se ele para em algum lugar. Eu não tenho informações nenhuma. Então eu não posso botar como correta a letra A, porque eu não tenho dados para afirmar isso. Sacou? Letra B. A, a vetorial é constante, a velocidade vetorial. Uma vez que o pedestre não parou em local nenhum. Tá falso também, porque como ele está se referindo aqui a vetorial, lembra que um vetor tem direção, sentido e módulo, né? Então, se ele está mudando aqui o sentido e a direção, então muda sim o vetor, sacou? A velocidade está se alterando, mesmo que ele esteja caminhando com uma velocidade de módulo constante, escalar constante. Letra C, o módulo da vetorial média é igual, é nulo. Perfeito, correto. Na letra deles, assim, a vetorial tem módulo constante em todo o percurso. Mais uma vez, como a gente viu que a gente não pode afirmar, né? Como a gente não sabe o que ele fez nesse meio do caminho, então a gente não pode afirmar. Tá? Falso. E na letra E, ele disse que a vetorial média é de 5, né? Como eu já mostrei antes, que estava falso. De boa? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, questão 2 eles assim, ó. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha relógio ou não. Aí ele diz: uma pessoa que atravessar um rio em um local onde as margens distam 50 metros entre as margens. Para isso, ela orienta seu barco com ângulo de 90 graus em relação às margens. Adote que a velocidade do barco em relação às águas é de 2 metros por segundo e a da correnteza de 4.
Então, antes de mais nada, eu vou botar o desenho aqui, né? Então, ele diz que o barco vai estar aqui, ó, a 2 metros por segundo. A correnteza vai estar para cá a 4 metros por segundo. E existe uma resultante para cá, né? Quando eu tirar a resultante desses vetores, que vale R. Existe uma distância entre as margens, que ele diz que vale 50 metros. E ele faz algumas afirmativas com relação a isso, né? Por exemplo, se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que esse tempo. Então perceba, para este caso em específico, a correnteza em nada influencia no tempo que ele leva para atravessar, porque toda a força do barco, toda a potência do barco está apontada para atravessar o rio. Esse tempo iria mudar com ou sem correnteza se ele desviasse o barco para cá, ó, que aí ele ia acabar mudando a, a potência do motor. Sacou? Então, nesse caso aqui, não existe essa, essa interferência. Até porque isso cai naquela independência dos movimentos que Galileu acabou falando, né? Para descobrir, por exemplo, a velocidade dele aqui, eu posso pegar unicamente a velocidade que ele está na direção vertical, olhando para cá, né, olhando aqui vertical, que seria 2 metros por segundo, a distância também vertical, que é 50, e com isso eu acho o tempo, que aí daria 25 segundos, e isso não é alterado. Beleza? Como a velocidade do barco? É, por que não precisa da resultante? A resultante seria usada se você tiver à disposição essa distância aqui, ó. Caso você tenha essa distância D, então tu vai fazer. Então, vai fazer. Velocidade resultante é igual a Dzinho sobre o tempo. Sacou? Porque é a independência dos movimentos. Do mesmo modo que se você pegar essa distância, digamos que Dzão, aí tu vai fazer a velocidade, que é 4 igual a Dzão sobre o tempo. E todos os tempos aqui vão dar a mesma coisa. Porque esses movimentos de cada direção, eles são independentes. Eles acontecem de modo isolado. Sacou? Top. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Perfeito, foi o que a gente falou. O tempo de travessia, em nenhum caso, seria afetado pela correnteza. Seria se ele desviasse o barco, né? Se ele botasse contra ela ou para outro lado, então ia sim influenciar. E na letra D, ele disse, com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25 segundos, pois a correnteza aumenta. A gente já sabe que não tem essa essa interferência. Beleza? Dúvidas? Vamos lá, próximo. MCU. Essa questão eu gosto muito dela, porque ela é muito completa, sabe? Ela explora muitos conceitos de movimento circular. Então ele diz assim, ó, ele apresenta o texto falando do pistão. Aí ele, o esquema acima ilustra como funciona esse pistão, né? Cujo movimento vertical promove o giro de um disco D, de raio de 5 centímetros. Se no instante de tempo ilustrado na figura a velocidade tangencial do disco vale 8 metros por segundo, então podemos afirmar. Aí, ó, vamos lá. O disco D gira no sentido horário, com velocidade de 8 metros por segundo. Então, ó, ele está indo para cá, assim, né? Ó, como está aqui a velocidade vetorial, ele está indo no sentido anti-horário, então está falso. E, de fato, é 8 metros por segundo, que ele fala isso no texto. Hum, letra B. O pistão se desloca a uma distância máxima de 15 centímetros do centro do cilindro. Cadê? O pistão se desloca a distância máxima de 15 centímetros do V. Se o raio do disco é 5, então é 5 mais 5, ou seja, o diâmetro desse disco vai ser de 10 centímetros. Então, 10 centímetros é o máximo que esse pistão se desloca. Porque ele vai sair daqui até aqui, ele vai andar 10 ao todo.
Beleza? Então não é 15, seriam 10 centímetros que ele se desloca. O tempo em que o disco D executa uma rotação vale 3,75 segundos. Então, o tempo de uma rotação que ele pediu aí foi o período, né? Vai ficar assim, ó, velocidade é igual a linear é igual a angular vezes o raio. Eu tenho a velocidade e tenho o raio, então eu vou achar angular. Aí vai ficar 8 metros por segundo igual a angular vezes o raio. Aí o raio é 5 centímetros. Eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 2. Passei dividindo e eu descubro que a velocidade angular vai ficar, ó, 8 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Então perceba, isso aqui quando eu passo para cima ele vai na forma de 100, né? Então é como se ficasse 800 dividido por 5. Isso aqui é igual a 160 radiano por segundo. Agora, para descobrir o período, eu vou pegar isso e fazer assim, ó. Isso é igual a 2π sobre o período. Desse modo, vai ficar 160 igual a 2π. Eu vou adotar como um 3 aqui o π, tá? Sobre o período. Meu pelos extremos, e eu tenho que o período vai ser igual a 6 dividido por 160. Deixa eu fazer isso aqui na calculadora para ganharmos tempo, né? Então, 6 dividido por 160, nós temos 0,0375 segundos. E está falso, né? Está falso. Ia estar correto, ó, se você tivesse mantido a unidade aqui em centímetros, tipo, não tivesse convertido para metro. Letra D, a frequência associada ao movimento do pistão vale 0,04 Hz. A frequência é só a gente pegar o inverso disso aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui. Frequência vai ser, então, 160 sobre 6. Dividir por 2 vai dar 80 por 3. E 80 por 3 vai dar 20 e alguma coisa. Então também não pode ser a letra D. E a letra E, que ele fala aí sobre a angular do pistão, do disco, está corretíssimo o que a gente já fez aqui, ó. Então, letra E é a nossa resposta. Tranquilo? Alguma dúvida? Questão 4. Eles assim, ó. Repete a. O disco se desloca no sentido horário. Horário seria se ele estivesse andando assim, ó. Horário seria se ele estivesse andando assim. Mas como esse pistão, ó, ele indica que o pistão, esse pistão aqui, ele vai descer, empurrando o disco. Então, o disco ele vai para cá, ó, no sentido anti-horário. Sacou? Ó. Questão 4. Ele faz uma relação aí com duas naves espaciais, né? Duas sondas, DART e DIDIMO. Fala um textinho e como é que é o nome? Essas naves espaciais, essas sondas, elas vão estar desenvolvendo, elas vão estar orbitando o planeta. Não sei se é a Terra que ele diz, né? Desenvolvimento trajetória de um asteroide de colisão, sonda espacial enviada, previsão relacionado, será... Tá, eles assim, ó, o asteroide Didymos descreve uma órbita circular. Descreve uma órbita circular que tem raio 1,6 quilômetros e período de 12 horas. Então, dentro de 12 horas, ele dá uma volta completa. Aí ele pergunta quanto é que vale a centrípeta deste, deste do satélite, né? Então vai rolar aqui, ó, uma aceleração centrípeta envolvendo, que aponta para o centro. Lembrando que a gente tem também as velocidades lineares aqui, ó, que vai estar para cá ou para o outro lado, mas nesse caso eu botei para esse lado. Aqui, ó, anti-horário, beleza? E a centrípeta para cá. A gente pode ter outra aceleração, como por exemplo a tangencial aqui contra, né? E descobrir a resultante através de Pitágoras. Mas ele não pede nada disso, tranquilo? Eu estou só falando a título de revisão, né? Para achar a tangencial, a gente usa aquelas fórmulas lá de sorvetão, de MRUV, mas para descobrir a centrípeta, a gente vai usar V ao quadrado, no caso, a velocidade linear ao quadrado sobre o raio.
Perceba que a gente tem só o raio, né? Então vai ter que destrinchar isso de algum modo para botar o período aí no meio. Então vamos abrindo, né? Perceba que a velocidade linear pode ser expressa como angular vezes o raio, isso elevado ao quadrado, sobre o raio. Aí vai ficar assim, ó, angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado sobre o raio. Cortei esse raio com esse quadrado, e aí eu vou ter angular ao quadrado vezes o raio. O período ainda não apareceu, mas eu sei que ele está dentro aí da angular. Então isso é o mesmo que 2π sobre o período. E isso tudo está elevado ao quadrado, vezes o raio. Então, ó, vai ficar 4 vezes π quadrado. Uma dica, sempre que tem π quadrado, eu gosto muito de botar 10, o valor 10, tá? Só que nesse caso, para essa questão, ele manda usar 3, beleza? Mas quando ele não manda usar 3, ele quando não indica, é porque eu não botei aqui escrito, eu acho, né? Adote P3. Eu não botei, mas eu olhei depois, a questão ela pede que usa 3. Mas quando não pede, que ele precisa usar 3,14. Então a gente pode botar π ao quadrado como sendo igual a 10, beleza? Sobre o período ao quadrado, vezes o raio que vale. Sim, eu vou botar aqui quanto vale o período, né? Agora sim. O período ele diz que vale 12 horas. Então eu vou botar 12 ao quadrado e 1,6 é o raio. Aí eu botei em quilômetros em hora porque ele pede com essas unidades, né? Então vamos resolver esse babado, né, agora? Aí o que eu vou fazer? Vê só o que eu vou fazer. Vai ficar assim, ó. 4 vezes 9 vezes 1,6 dividido embaixo por 12 vezes 12. Começar a cortar, né? Cortou 4 com esse 12 aqui, ficou 3. Cortei esse 3 com esse 9 aqui, ficou 3. Cortei esse 3 com esse 12 aqui, ficou 4. Então, 1,6 sobre 4 vai dar 0,4 quilômetros por hora ao quadrado. Gabarito aqui, a letra B. Ok? Alguma dúvida? Show. E a saideira, né? Você precisa estar ligado nas questões que envolvem bicicleta, coroa, catraca. Então ele diz assim, ó: o sistema de marchas de uma bicicleta é usado para tornar o movimento mais efetivo, ora aumentando, ora reduzindo o esforço. Considere um esquema rudimentar do sistema de marchas de uma bicicleta que possui uma coroa, onde os pedais de raio 20 centímetros e três catracas. Então, ó, a coroa está aqui com 20 e os outros vai ter 15, 10 e 6. Inicialmente, a corrente está engatada na catraca B e a bicicleta move-se com velocidade escalar constante. A partir disso, avalie. Então, me responda aí. Qual é a relação entre a coroa... Sim, outra coisa que ele não bota no desenho, mas é porque aqui, ao redor da catraca, vai ter o pneu, né? Vai ter o pneu. Beleza. Então, me diga qual é a relação. É o que é igual entre a coroa e a catraca? É a velocidade linear ou angular? Entre a coroa e a catraca. Entre a coroa e a catraca, a gente vai ter as velocidades lineares iguais, né? Então, aqui a coroa vai ser igual à velocidade linear da catraca. Então, precisa ter esse cor. Olhou para esse desenho, antes de ler os itens, precisa anotar isso do lado, para que nenhuma questão lhe induza ao erro. Do mesmo modo que a velocidade angular da catraca vai ser igual à angular do pneu, né? Lembrando que angular vai estar relacionada com o número de voltas, o número de rotações que vai acontecer. Então, veja só. Número um, se a frequência de pedaladas for de 120 RPM, que é a frequência da coroa, e o engate for na catraca B, a frequência de rotação da roda traseira será de 240. Então, ó, quando a gente desenvolve isso aqui, por exemplo, angular da coroa vezes o raio da coroa é igual a angular da catraca vezes o raio da catraca. A gente vai abrir essa angular para colocar 2πf, porque a gente quer achar a frequência, né, aqui, que é relacionar a frequência nessa questão. Vai ser igual a 2π vezes a frequência da coroa vezes o raio da coroa, né? Ou catraca, catraca. Então, ó, cortei o 2π e agora perceba. Quando eu olho aqui para ambas, eu percebo que a coroa é maior do que a catraca, tá? A coroa. Veja, eu não vou nem fazer conta.
né? Mas, caso queira fazer, pode fazer. Mas, ó, a coroa é maior do que a catraca, logo ela vai ter uma frequência menor. Enquanto a catraca é menor do que a coroa, ou é menor do que a coroa, então ela vai ter uma frequência maior. E qual é a relação de tamanho entre elas? Ó, entre a coroa, que é de 20 centímetros, a catraca B tem 10. Então a relação é do dobro, né? Então perceba, como eu tenho uma relação inversa, como a catraca B tem a metade do tamanho da coroa, então ela vai ter uma frequência que é o dobro, concorda? Então se ele diz assim, se a frequência de pedaladas da coroa for de 120 e o engate for na B, a frequência de rotação vai ser 240, correto? Que é o dobro, certo? Alguma dúvida aqui? E aí, caso você queira, você pode botar os valores, né? Eu vou botar. Mas eu digo isso para despertar a noção de olhar para uma coisa e fazer meio que de cabeça, sabe? Então, ó, ele disse que na coroa aqui vale 120 RPM, o raio dela vale 20, na outra do lado a frequência é de 200 aí eu quero achar a frequência, né? Que ele faz uma afirmação, eu quero achar. Então, eu vou botar o que a gente tem de dado lá em cima, que é o raio da B, que vale 10, ó. Então, aqui vale 10, cortando esse zero com esse zero, vai ficar 120 vezes 2. Vai dar 240, a frequência está correta. Na número 2, ele diz assim: ao mudar a corrente da catraca B para a catraca A, mantendo a frequência de pedaladas em 120 RPM, a velocidade escalada da bicicleta irá aumentar. Isso é meio complicado de enxergar. Mas veja só. Você está vendo que, você está vendo que existe uma relação inversa, né, aqui, ó, entre raio e frequência. Se eu venho aqui e aumento esse raio da catraca, a frequência da catraca vai diminuir, né? A catraca ela vai girar menos vezes, concorda? Então, se eu pego esse engate e boto na catraca A, que é maior, ela vai dar menos giros. Se a catraca ela dá menos giros, o pneu também dá menos giros. Então, se o pneu dá menos giros, a bicicleta vai diminuir a velocidade escalar dela. Sacou? Top. Então tá falso isso aqui quando ele disse que iria aumentar. E na lei número 3 ele diz assim, com a frequência igual a 120 RPM e engatada na catraca C, o período de rotação da roda traseira vai ser de 0,15. Aí a gente tem que calcular mesmo, né? Então, a relação de coroa e catraca, isso aqui é a catraca C. Aí ele pede o período. Então, eu vou só pegar daqui, ó, dessa formulazinha aqui e vou trocar frequência para período. Então, vai ficar assim: o raio da coroa sobre o período da coroa é igual ao raio da catraca sobre o período da catraca. Então, eu vou ter que o raio da coroa vale 20, a frequência da coroa é 120, o raio da C, eu acho que é 10, né? Não é 6, ó. 6 da catraca, né? O período de rotação da roda traseira, que aí o período da catraca vai ser o mesmo período do pneu da roda. Então, vamos descobrir. Aí, ó, divido aqui por 2, então aqui vai dar 3 e aqui vai dar 10. Cortei esse 10 com esse zero, faço o meu pelos extremos e eu tenho que o período vai ser igual a 36. Oi? Frequência, perdão, verdade. Vou deixar aqui, ó, embananei aqui. Catraca. Aí, para descobrir, nesse caso, eu vou colocar um inverso, né? Para ser o período. Então, é 1/120, não é não? Então, vai ficar assim, ó. 20 vezes 120, que é igual a 6 sobre o período da catraca. Deixar assim? Então, ó, dá para cortar esse. Só conferir aqui, né? Eita, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque a frequência está em RPM. Então, percebam, 1 Hz é igual é equivalente a 60 RPM. Então, se a gente tem 120 RPM, 120 RPM, então a gente vai ter 2 Hz.
Por que que eu estou botando em hertz? Porque hertz é a unidade pensando em segundos, né? Em segundos. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, que aí vê, a frequência, então, é de 2 hertz. E o período de 2 hertz vai ser quanto? É 1/2, que é meio, né? Então, aqui vai ficar 1/2 na realidade, ó. E aí, 1/2/20 vai dar 40, esse babado. Meio pelos extremos, o período da catraca, então, vai ser 6/40. Se fosse 6/4, daria 1,5. Mas como é 6/40, vai dar 0,15 segundos. Ok? Então está correta essa número 3. Logo, 1 e 3 são nossas afirmativas corretas. Tranquilo, gente? Valeu, valeu, Mari. Muito obrigado. Alguma dúvida nessa última aí? Não, né? Beleza. Até a próxima aula, então. Encerrar aqui a gravação.